vamos conversar sobre gerenciamento de tempo, gerenciamento para a rotina de projeto, desenvolvimento de projeto para os Estados Unidos. Porque eu moro no Brasil, trabalho para os Estados Unidos remotamente há 4 anos e tudo 100% remotamente. Não é fácil lidar com a distância, a gente tem que ter uma comunicação impecável, muito transparente, muito objetiva e direta. Esse é um dos grandes segredos, mas tem outras coisas que também são muito importantes, que vão te ajudar certamente no processo de montar a sua equipe. Se você já tem uma equipe, se você já tem pessoas trabalhando com você, seja um freelancer, seja uma equipe fixa, é muito importante que você entenda o que a gente vai conversar aqui hoje. Eu sou Juliana Pupim, prazer. Eu sou arquiteta, formada no Brasil, trabalho para os Estados Unidos há 4 anos. E se você não me segue ainda no meu canal, se inscreve aqui. Deixa o seu comentário que eu vou amar, eu vou responder pessoalmente todo mundo que comenta aqui. E me segue também no meu Instagram, porque lá eu falo muito sobre a minha rotina de trabalho remoto para os Estados Unidos e também sobre os projetos que estão em andamento. Eu tenho certeza que você vai amar acompanhar eles. Bom, alguns detalhes muito importantes que a gente esquece disso na hora que a gente vai contratar pessoas para trabalhar para a gente com projeto de arquitetura. Uma delas é que a gente precisa, desde o processo seletivo, entender as características que essas pessoas precisam ter. Primeiro de tudo, a gente precisa ter cultura da empresa, a gente precisa entender o que a gente quer para a nossa empresa. Eu hoje tenho 2 empresas, eu tenho uma EdTech, que é uma empresa de educação e tecnologia, onde eu gerencio todos os meus cursos, como o programa Seja Arquiteto na América, por exemplo, o Portfólio Americano, tem vários cursos. E ainda tenho uma empresa de escritório de arquitetura, onde eu faço projetos, eu empreendo para os Estados Unidos, faço projetos de arquitetura e design de interiores também para os Estados Unidos, principalmente de new construction, que são casas do zero. Meu foco está todinho na Flórida em relação aos projetos. Então, isso facilita muito porque você vai montando uma equipe, você vai fazendo parcerias ali no mesmo local e aquilo vai crescendo, o network vai crescendo. E como é que eu faço para lidar, para gerenciar 2 empresas diferentes e que são diferentes, porque são trabalhos diferentes, né? Eu tenho gerenciamento de projeto, de equipe, lidar com cliente, de arquitetura, captar esses clientes, definir estratégias, traçar metas, enfim. Tenho objetivos para fazer essa empresa crescer e também tenho a minha EdTech, que é a minha empresa de cursos, que é do programa Seja Arquiteto na América, por exemplo, que eu também preciso ter estratégias, enfim, são processos muito diferentes, são trabalhos no dia a dia muito diferentes. E como eu faço para gerenciar todo esse tempo? Isso, inclusive, mesmo que você tenha só um escritório de arquitetura, que não é um só, né? Na verdade, eu que sou uma pessoa tipo um polvo, eu quero tudo ao mesmo tempo, eu quero crescer, enfim, eu quero muitas coisas ainda para mim. Você ainda vai ouvir falar muito de mim. Enfim, não é fácil, sabe? A gente gerenciar uma única empresa que seja, ainda mais com a realidade do Brasil. A gente tem muita burocracia, a gente tem os profissionais que são muito qualificados, mas que são mal remunerados, então eles já vêm cheio de manias, cheio de vícios, já vêm cheio de traumas. Então a gente tem que ter uma cultura para a nossa empresa. Hoje eu vou focar principalmente no gerenciamento de como eu montei a minha equipe, de como eu faço para gerenciar a minha empresa de projetos, que eu tenho certeza que é o seu interesse que você está aqui. Como é que eu faço? Primeiro, a cultura da minha empresa. Eu tenho que ter muito claro quais são os meus valores, qual é o comprometimento que eu quero, que eu espero da minha equipe. Esse alinhamento de expectativa meu com a minha equipe, ele é fundamental para que esse workflow, sabe, para que tenha eficiência durante todo o processo de desenvolvimento de projeto. No final das contas, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer resultados muito rápidos. E o que significa isso? Significa que a gente quer contratar uma pessoa que já tenha muita experiência, muita qualificação, saiba usar 3 softwares, saiba entregar projetos maravilhosos, mas a gente não treina essa pessoa. A gente não quer perder tempo treinando essa pessoa. Empresa nenhuma quer perder tempo treinando ninguém. Porém, o treinamento ele é fundamental. O treinamento é o que vai fazer a pessoa te entregar exatamente o que você quer. Começa na cultura da sua empresa. E o que é a cultura da sua empresa? É que quando você sai, o que acontece dentro da sua empresa? É tipo assim, eu tenho 2 filhas. Quando eu saio de casa, se elas ficarem sozinhas, o que elas vão fazer na minha ausência? Vamos supor que eu não deixe elas comerem biscoito recheado, não deixe comer biscoito recheado, ou não deixe comer biscoito de manhã, por exemplo. Antes do almoço não pode comer biscoito, pode comer só fruta, tomar um leite e comer um pedacinho de pão, por exemplo. E aí eu tive que sair, eu tenho médico.
as duas ficaram sozinhas em casa. Como elas vão se comportar na minha ausência? Elas vão comer escondido? Isso é a cultura da empresa. É a educação, é como você educa os seus funcionários para que eles se comportem bem na sua ausência. Caso você não tenha isso, você nunca vai conseguir, por exemplo, tirar férias e ter sossego de acreditar que eles vão continuar fazendo tudo o que precisa fazer na sua ausência. Ok, eu já tenho a cultura da minha empresa. Segundo passo, começa no processo seletivo. Você precisa entender o perfil da pessoa que você vai contratar. O que ela tem, o que ela precisa ter. Porque não basta você perguntar assim, você sabe fazer Revit? Quantos anos de experiência você tem no Revit? Você sabe fazer casa no Revit? Você sabe fazer edifício comercial? Você sabe fazer... Não é isso. Porque isso todo mundo sabe. Quem não sabe vai aprender, gente. Não é isso que eles precisam saber. Você precisa entender das soft skills. São as características intrínsecas das pessoas. É o que elas não falam. É a personalidade dela. Por exemplo, uma pessoa que é muito criativa, talvez ela tenha dificuldade se ela tiver que fazer um projeto executivo. Talvez ela seja uma pessoa mais aérea, mais da criação. Então, se você tem essa posição aberta, você tem que contratar uma pessoa, se é para o executivo, tem que ser uma pessoa assim, muito detalhista, muito focado, muito metódico. Então você tem que entender qual é a característica da pessoa soft skill, quais são as habilidades comportamentais que essa pessoa precisa ter para se encaixar na sua empresa. Beleza, contratei. Entendi qual é a etapa, o que a pessoa vai fazer dentro da minha empresa, alinhei as expectativas. Ok, contratei a pessoa. A pessoa já está com um contrato de 1 ano. Não, primeiro você vai fazer um teste de 3 meses. A pessoa precisa levar um tempo, ela precisa saber disso, que ela tem um tempo de adaptação e depois de 3 meses, se ela se desenvolver bem, aí sim ela vai ter um contrato de 1 ano. Por quê? Porque ela precisa entender que existe processo dentro da sua empresa. Esse processo precisa ser criado, desenvolvido. Ele não vai vir do nada dentro da sua empresa. Ok, contratei, fiz o contrato de 3 meses de treinamento e depois vai ter o contrato de 1 ano. E agora? O que eu faço? Agora você vai preparar esse treinamento para essa pessoa, para que de fato ela entenda todos os processos dentro da sua empresa. Como você entrega para o cliente, como você faz essa apresentação para o seu cliente, como é que você lida com o cliente, o que você promete, o que não promete, quais são as etapas, os checklists, o que ela tem que fazer, quais correções que são obrigatórias. Ela tem que ter esse passo a passo mastigadinho de projeto. Ela não tem que chegar sabendo. Não interessa se ela já trabalhou em 10 escritórios diferentes. Não interessa se ela já trabalhou num grande escritório. O seu escritório, ele é seu, ele vai ter um jeito só seu de trabalhar. E ela precisa descobrir isso. Você precisa treinar essa pessoa ou você precisa ter um funcionário antigo, alguém que já tem essa experiência para treinar essa pessoa. E aí sim você vai definir esse workflow, você vai definir as etapas de projeto que cada um vai desenvolver dentro da sua empresa. Beleza, dito isso, você está com a sua equipe montada. Como é que eu gerencio o meu tempo em relação à minha equipe? Eu passo a responsabilidade para a minha equipe. Por quê? Porque eles não são crianças. E eu não trato os meus funcionários como criança. Eles são responsáveis e eles assumem as responsabilidades e as consequências. Então, se eu pago X, se eu pago bem, eu quero aquele retorno, eu quero aquela produção, eu quero aquela resposta, eu quero aquela entrega. Então, eu treino os meus funcionários, eu treino a minha equipe e cobro deles. E tem mais, eu tinha muita dificuldade de cobrar. E eu vivia reclamando. Porque não entrega, porque as pessoas prometem e não cumprem. Vai chegando o feriado, a pessoa não tá nem aí mais e larga tudo e não cumpre o prazo que eu prometi pro cliente e não tem ninguém não tá nem aí. Cara, o escritório não é dele, ele não tá nem aí. Só que você tem que passar esse comprometimento para essa pessoa. E a partir do momento que ele se sente parte do todo, se ele se sente participando do processo, ele também vai entregar o que você promete. Ele vai cumprir com o que você exigiu dele. Sabe? Isso é muito importante. E o que eu faço? Por exemplo, acabei de pegar um projeto novo na Flórida, vou fazer uma área de lazer. O que é o primeiro passo? Eu vou me reunir com o cliente. A primeira reunião com o cliente, ela é minha. Então, eu vou conversar com o cliente e vou pegar esse briefing. Depois que eu tenho esse briefing muito bem detalhadinho, por quê? Porque eu já criei processo dentro da minha empresa. Então, eu tenho ali as perguntas mínimas que eu tenho que fazer para esse cliente. Eu vou perguntando e vou respondendo e vou preenchendo, Nada é enviado para o cliente, isso é um call feito à distância.
É um call feito online, cara a cara. Eu vou ver o meu cliente, eu quero ver as reações dele, eu quero ver como ele se comporta, como ele lida com o dinheiro. Se ele é aquele perfil de cliente, por exemplo, que fala que quer tudo de mármore e Carrara, mas no final das contas você sabe que ele não pode pagar por aquilo. Sabe esse tipo de cliente? A gente tem que conhecer muito bem o nosso cliente. Você tem que ver os desejos ocultos do seu cliente, sabe? É o que ele não fala. Não é só o que ele fala. Então, essa reunião de briefing, ela leva em torno de 1 hora, pelo menos, e é uma conversa bem calma, bem longa, para eu extrair o máximo de informação, porque eu preciso entender a cultura e o uso do espaço, de tudo relacionado ao cliente. Ok, fiz essa reunião é gravada, aí sim eu passo a gravação para o meu gerente de projeto. Ele vai assistir a gravação, além de tudo que eu escrevi, né, as minhas anotações pessoais, que não estão ali, né, que eu não, às vezes alguma coisa que você não falou, mas que você anotou, passo tudo para ele. E passo a criação do projeto. Aí eu venho com o primeiro esboço. Aí eu venho e faço o conceito, eu faço a criação do projeto. Por quê? Se você é dono de escritório, arquiteto, dono do escritório, se você para sentar no computador para fazer o projeto, você não tem tempo de ganhar dinheiro. Por quê? Porque há um tempo, hoje, eu tenho plena consciência de quanto vale o meu tempo. Eu penso em cada segundo, o tanto de pessoas que pedem para conversar comigo. Ah, é só 15 minutos, deixa eu contar a minha história. Não, eu não tenho esses 15 minutos. Não é desvalorizando a pessoa, mas eu sei o valor do meu tempo. Se todo mundo que me procura, eu der 15 minutos, eu não dou conta de fazer o que eu tenho que fazer. Então, como eu tenho muita noção do valor do meu tempo e como eu tenho que priorizar as questões, né, as coisas que acontecem, as funções dentro da minha empresa, eu tenho que priorizar naquele momento. Então, se eu separo um dia para passar esse briefing para o meu gerente de projeto, eu vou dedicar aquele momento para ele, passo a reunião, passo as anotações, faço a criação e passo para ele. Beleza, a gente tem prazos dentro do escritório. Então, por exemplo, dentro de 21 dias, eu entrego um projeto completo. De uma casa, por exemplo, feita nos Estados Unidos, eu entrego em 21 dias úteis, do começo ao fim, até o projeto executivo, incluindo o projeto de prefeitura, de uma casa inteira. Para que eu consiga fazer dentro desses 21 dias, a gente teve que criar etapas muito bem definidas. Então, eu entrego esse briefing do cliente para o meu gerente de projeto, ele vai desenvolver ali o primeiro estudo, ele me mostra, a gente faz uma reunião prévia, beleza, eu mostro para o cliente aprovou, teve alteração, eu passo de novo para ele, ele vai desenvolver com a equipe, vai desenvolver o 3D, vai fazer o projeto de prefeitura, enquanto isso outras coisas vão acontecendo. Se eu parar para fazer o projeto, como é que eu vou atrás do próximo cliente? Eu não vou ter esse tempo de ir atrás do próximo cliente. Percebe? Então, o meu tempo hoje, ele é totalmente voltado para a estratégia e captação de projetos novos, de clientes novos. Além de gerenciar tudo isso, né? Tem várias questões operacionais que eu ainda tenho que organizar e cuidar, contabilidade, imposto, enfim, tem que gerenciar toda essa estrutura por trás. São várias engrenagens. Só que eu entendi que se eu centralizasse tudo em mim, se eu continuasse sendo aquele arquiteto que gosta de fazer tudo minuciosamente ali, que eu tenho que participar do processo inteiro do projeto, eu jamais iria conseguir crescer. Eu precisava descentralizar. Então, isso é um outro passo, é uma outra crença que a gente tem que quebrar, sabe? O projeto é meu, mas não sou eu que preciso fazer ele do começo ao fim. A criação vai continuar sendo minha. Só que eu preciso de ter apoio de outras pessoas se eu quiser crescer. E dessa forma eu consigo pegar 4 casas, 6 casas, enfim. Se eu quiser crescer ainda mais, eu consigo. Eu tenho braço para isso hoje. Mas se for eu que tiver que fazer, executar aquele projeto, desenvolver ele no Revit, no AutoCAD, qualquer software que seja, esse tempo não vai existir. E muito menos eu vou conseguir gerenciar uma segunda empresa e outras questões, outras coisas que eu estou desenvolvendo em paralelo. Então, a gente como arquiteto, como empreendedor, a gente tem que ser muito mais visionário. E aí, como é que eu faço para lidar com o meu tempo? Agora que você já sabe como eu faço com a questão de projeto. Eu dediquei, né, passei o projeto para a minha equipe fazer, eles vão desenvolver e aí eles vão me avisar, Ju, a gente precisa te apresentar o projeto tal, beleza. Aí eu marco com o cliente e eu apresento. Mas como é que eu faço para gerenciar o meu tempo? Eu divido em blocos de horas, por exemplo. Se eu falar assim, ó, eu tenho que fazer vídeo, por exemplo, eu estou aqui gravando esse vídeo para você. Então, se eu falar assim, eu quero gravar um vídeo, eu estou presa a um vídeo. Esse vídeo pode durar 15 minutos, ele pode durar 1 hora, certo? Agora, se eu falar assim, eu tenho 2 horas do meu dia para gravar vídeos. Cara,
Eu vou ter aquele tempo totalmente focado para isso, nada mais vai me interromper, nada mais vai acontecer, eu não vou responder ninguém. Aquele tempo é totalmente dedicado para isso. Concorda que o meu tempo vai render muito mais? Então eu posso às vezes gravar 3. Cara, se eu conseguir gravar 3 vídeos em 1 hora e eu dediquei 2 horas para gravar vídeo, cara, eu ainda posso gravar mais 2 de repente. Em vez de eu só falar assim, eu vou gravar 2 vídeos. Percebe? Dentro daquele espaço de tempo, eu tento otimizar o máximo possível da minha produção daquilo que eu me propus a fazer. Então, vamos supor, eu vou fazer o conceito de um projeto novo, do zero. Eu vou dedicar 1 hora do meu dia, eu vou dedicar 30 minutos a isso. Cara, nada mais vai me interromper. Não tem WhatsApp, não tem telefone, não tem ligação, não tem internet, nada. Eu fecho tudo e eu sento para desenhar e eu faço à mão. Eu ainda rabisco à mão, eu sou bem das antigas. Prova disso que, eu tô aqui, mesmo assim a minha agendinha tá aqui na mão, eu escrevo tudo na mão. Eu amo isso, gente, eu sou velha, eu sou old school. Enfim, então o que eu faço? Eu separo dentro desses blocos de tempo, sento ali e foco total naquilo. Nada vai me interromper durante aquele momento. Principalmente em tempos de redes sociais. Se eu parar para responder WhatsApp, gente, o meu WhatsApp, ele é uma coisa absurda. Entendeu? O meu WhatsApp é uma loucura. A quantidade de pessoas me chamando, me respondendo, e grupos, e mentoria, e comunidade do meu programa, seja Arquiteto na América, por exemplo, eu estou sempre lá presente. Só que o que eu entendi? Que eu precisava separar um determinado espaço de tempo para isso. Porque se a cada 5 minutos uma pessoa me chama e eu largo tudo para responder aquela pessoa, o meu dia não rende. Porque cada vez que a gente é interrompido, o raciocínio ele também para, a produtividade diminui, até a gente voltar naquela linha de raciocínio, acabou, já perdi meu tempo, já era. E muitas vezes a gente está fazendo coisas que exigem muita concentração e são coisas difíceis. Inclusive isso é uma outra dica que eu tenho, que eu aprendi naquele livro... Eu acho que ele se chama Eat the Frog. Ele tem em português, e se fosse ao pé da letra seria Coma o Sapo, mas não é essa a tradução, é tipo... As 21 coisas que você tem que fazer para evitar procrastinar, alguma coisa assim. Eu não estou com esse livro aqui porque vocês estão vendo, eu estou no meio do nada na natureza. Mas eu vou procurar esse livro depois e eu coloco o título dele aqui nos comentários, na descrição desse vídeo. Enfim, eu aprendi com esse livro que a gente primeiro começa pelas coisas difíceis. Então, o meu dia, ele sempre vai começar pelo que for mais difícil. Por quê? Porque a gente tende a procrastinar aquilo que a gente entende que vai demandar mais da nossa atenção, ou que vai demandar mais trabalho. Vamos supor que você tenha que fazer alguma coisa que exige que você tenha que fazer pesquisa primeiro, antes de desenvolver aquele projeto. Cara, meu Deus, aí você já pensa que vai demorar até eu descobrir, até eu achar, até não sei o quê. Você já começa a criar várias coisas na sua cabeça que vão te fazer desistir daquilo. Concorda? Então, o que eu faço? Eu começo pelas coisas difíceis, e aí eu vou. O que é mais chato do seu dia? Começa por ela. Por exemplo, eu começo o dia, eu só consigo fazer exercício de manhã. Se eu não fizer exercício de manhã, eu não vou fazer mais o resto do dia. Por quê? Porque exercício é uma coisa que eu vou ser sincera pra você, eu não amo fazer academia. Hoje, o meu exercício atualmente é musculação. Não é a minha paixão. Eu prefiro muito mais fazer natação, fazer outro esporte, fazer tênis, fazer qualquer outra coisa, do que fazer musculação. Mas hoje, o meu tempo tá muito limitado, porque eu tô muito focada no meu trabalho. Então, se eu tenho só 30 minutos, o que dá para fazer com 30 minutos? É musculação. Se eu deixar para o final do dia, o que vai acontecer? Eu mesma vou me dar 1 milhão de outras desculpas e não vou malhar. Por quê? Porque malhar é chato para mim. Eu já vou estar cansada, eu vou falar, não, mas aí eu não vou dormir tarde, até tomar banho, até isso, até aquilo. Acabou, já desisti. Então, começa pelo mais difícil. Voltando à questão dos blocos, eu vou separando em blocos, separo inclusive blocos, eu faço almoço todo dia para as minhas filhas. Então eu tenho também o bloco das minhas filhas, né? O bloco de tempo que eu vou dedicar para elas. Então de 11 da manhã, por exemplo, de 11, 11h30 até 1 hora da tarde é delas. Por quê? Porque eu faço o almoço, eu cuido delas. Eu não tenho dentro de casa uma pessoa para me ajudar. Eu gosto muito de privacidade. Como eu trabalho em casa, eu não gosto de ter uma pessoa na minha casa, um funcionário, uma pessoa para me ajudar com a limpeza, que eu sei que ajuda muito. Mas, cara, eu não gosto de ter uma pessoa ali o dia inteiro. Me atrapalha, me tira a produção, a pessoa me chama toda hora. Cara, eu não gosto, eu já tive essa experiência antes. Eu prefiro ficar sozinha. É o ônus e o bônus, né? Então, eu fico, literalmente, gente, eu cuido de tudo da minha casa. Tudo, tudo, tudo. É uma loucura, mas eu cuido. E para isso eu tenho que me desdobrar. Então, o que eu faço? Eu me organizo, minha agenda é quase que militar. É assim, ó, tudo calculadinho, uma coisa seguidinha da outra. E aí o que eu faço? Eu separo esses blocos de tempo e naquele horário eu não faço nada além daquilo que eu me propus.
Então, se eu vou cuidar das minhas filhas, eu cuido delas. A hora que elas chegam da escola, beleza, eu já sei exatamente a hora que elas chegam, eu paro e vou cuidar delas, vou fazer a jantinha delas. Nem que eu trabalhe até mais tarde, um pouquinho depois. E assim eu consigo ser altamente produtiva. Altamente produtiva. Por quê? Porque eu não fico perdendo tempo, em rede social, gente. Eu uso a rede social. Claro que eu uso. Eu tô sempre presente na rede social. Mas as horas que eu paro para me dedicar à rede social é sempre para trabalho, porque eu uso a rede social hoje para captar cliente, eu uso para resolver coisas de trabalho, para responder clientes, para responder, por exemplo, alunos, né, pessoas novas que querem trabalhar para os Estados Unidos, para fazer projeto como eu estou sempre divulgando os meus trabalhos lá, então eu tenho que dar esse retorno, mas eu tenho hora certa para isso. Eu tenho uma hora do meu dia que eu paro para responder as pessoas. Não dá para ficar... Eu não tenho uma equipe comercial que fica lá respondendo todo mundo. Eu acho que hoje, como a gente tem muito essa coisa robótica, né? Que você não consegue ser atendido mais, conversar com ninguém, eu acho isso um saco. E o máximo que eu puder fazer eu mesma, eu vou fazer. Gente, eu tenho dificuldade de descentralizar. Vocês estão vendo que não é fácil. Eu tenho dificuldade, sabe? Eu sei que as pessoas não vão responder como eu respondo e tal. Eu tenho que treinar essas pessoas para responderem, né? Eu tenho que treinar tudo isso. Mas eu sei que comigo, sabe? Que eu tô ali conversando pessoalmente. Quando as pessoas ouvem o meu áudio no Instagram, né? Que eu respondo eu mesma. As pessoas falam, nossa, é ela mesma que tá falando. Eu tenho certeza que muda completamente a confiança, muda sabe, todo o sentido dali do Instagram, dessa coisa automatizada e sem valor que tá ali, sabe, tudo batido, como se a gente não fosse nada, não valesse nada. Eu prezo muito por cada um que tá ali me seguindo, porque eu já fui essa pessoa de querer crescer e não ter respostas. Então, eu faço questão de ajudar todo mundo que me pergunta lá. Enfim, gente, tudo isso dá muito trabalho. Eu só consigo dar conta porque eu gerencio o meu tempo em blocos de tempo. Então, por exemplo, para responder o Instagram, eu tenho 30 minutos. O que dá para responder dentro dos 30 minutos, eu respondo. O que não dá, cara, é só no próximo bloco. E assim vai. Por quê? Porque se eu parar só para... Gente, tem dia que tem 200 mensagens no meu Instagram. Você tem noção do que é isso? Imagina, e eu respondo... não é uma maquininha, né? Sou eu pensando e falando. E cada pessoa chega com uma história diferente. E eu converso com cada um. E eu faço questão mesmo que eu demore um dia ou 2 dias para responder. Sou eu que respondo. Enfim, gente, eu quis trazer um pouco sobre a minha rotina, porque é muito importante, sabe, que outra pessoa mostre o outro lado. É fácil? Não é fácil. Eu sou muito focada, eu sou uma pessoa que, se eu me proponho a fazer, eu vou fazer. Eu me frustro muito quando eu quero fazer uma coisa e eu não consigo. E eu entendi que se eu não fosse assim, metódica e com prazos e tudo muito extremamente organizado, nada ia acontecer. E não foi fácil, porque eu sou casada com um homem, João, meu amor, meu marido, ele sempre foi uma pessoa muito de deixa rolar. Tipo assim, vamos ver, final de semana a gente vê. Cara, aquilo foi me dando uma coisa muito ruim, por quê? Porque eu não sou assim. E eu entendi que quando a gente deixa rolar, tipo assim, deixa... Quem sabe mês que vem aparece um cliente novo? Quem sabe? Não tem quem sabe. Sou eu que vou atrás, sou eu que vou fazer, sou eu que vou conversar, sou eu que vou mostrar tudo. Porque senão as coisas não vão acontecer. Não tem aquela história assim que põe o pé que Deus dá o chão? É isso, gente. A gente pede para ser resgatado. Deus, por favor, me ajude. Mas a gente não faz a nossa parte. Se não fizer a nossa parte, nada vai mudar. Se você tem esse sonho de trabalhar com arquitetura e design de interiores para os Estados Unidos, você tem que fazer alguma coisa. Não adianta só pedir para Deus mandar um cliente para você, me manda uma oportunidade de trabalho, me ajude no LinkedIn. Não, gente, é você que vai construir o seu caminho. Deus pode até abrir as portas, mas se você não fizer nada, a porta vai se fechar. Se você não se movimentar em direção a ela, não concorda? Enfim, gente, é isso. Eu espero que essa ideia de gerenciamento te ajude. Eu sou uma pessoa que, como eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, é difícil eu te passar uma rotina única de projeto, de trabalho, mas eu tentei trazer um pouco dos dois mundos, sabe? Do que é gerenciar várias coisas ao mesmo tempo e como eu faço o meu processo de criação dentro do escritório. Que não sou eu que faço. Eu faço a criação, mas não sou eu que desenvolvo todo o projeto. Eu faço algumas revisões, os 3Ds eu faço questão de falar, eu especifico todos os materiais, eu escolho tudo, mas eu preciso de ajuda. Quando eu entendi que eu precisava de ajuda e que dividir significa multiplicar, eu passei a crescer muito mais. O meu faturamento da empresa de projeto, ele duplicou, triplicou. Ele pode crescer muito mais. Eu é que não tenho hoje fôlego para isso, de ficar totalmente atropelada com o volume de trabalho. Eu prefiro pegar menos projetos e dar mais atenção para os meus clientes. Mas eu tenho consciência disso. E eu entendo que, beleza, eu preciso investir em equipe,
né, de tirar parte do meu lucro, vamos colocar assim, mas isso me permite que eu faça mais coisas do que eu faria se eu fizesse tudo sozinha. Então é melhor dividir para multiplicar. Espero que tudo isso te ajude e que te traga novos ares, que te traga inspiração e que te oriente em relação a isso, de gerenciamento. É muito importante. O arquiteto não aprende isso naturalmente, a gente não aprende isso na faculdade, é muito mais normal na engenharia, mas é fundamental se você quiser crescer com a sua empresa. Fundamental. Principalmente treinamento. Treine a sua equipe. Não tenha preguiça, gente. É um tempo que a gente não quer gastar, mas ele é fundamental. Beijo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.